Então o dadaísmo utiliza algum contexto para desconstruir o discurso que está por trás da obra de arte. Isto é, o mictório, ele quis dizer que o mictório público pode ser uma obra de arte se estiver dentro de um museu. E com isso ele desconstrói a ideia de obra de arte. Obra de arte é relativa. Obra de arte é de quem diz que aquilo é uma obra de arte. Na época do Van Gogh, no final do século XIX, o modernismo ainda era muito incipiente. Então as galerias rejeitavam, porque não consideravam obra de arte, era um período acadêmico. Então, obra de arte naquela época era considerado tudo aquilo que representava os cânones de beleza, de harmonia que o academicismo fazia. E naturalmente Van Gogh rompia com isso, como todo o modernismo, né? Assim como eu falei dos museus, que nomeavam que era obra de arte, outras instituições criavam a nossa forma de conceber um objeto artístico. Então, para eles, o discurso anti-ideológico dele falava assim no final do manifesto, é um discurso anti-ideológico. Nada de pintores, nada de literatos, nada de músicos, nada de escultores, nada de religiões, nada de republicanos, nada de realistas, nada de imperialistas, nada de anarquistas, nada de socialistas, nada de bolcheviques, nada de políticos, nada de proletários, nada de democratas, nada de burgueses, nada de aristocratas, nada da polícia, nada de pátrias, enfim. Basta de todas as imbecilidades, não mais nada, não mais nada, 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 nada. Esse niilismo na proposta dos dadaístas é a base de toda o seu discurso anti-ideológico por excelência. E você vai ver no surrealismo que já é um movimento ideológico, quer dizer, carregados de ciência, totalmente diferente do movimento dadaísta, que pretendia ser anárquico, puramente encontrar o casual e não o causal. De alguma maneira, os surrealistas procuram algo também contextual da realidade. O dadaísta de 1916 e o surrealista de 1924. Então, o manifesto surrealista, em contraste com o dadaísta, é que eles nunca falariam nada à ciência, por exemplo, porque eles foram buscar na psicanálise toda a base ideológica, intelectual, para conceber a ideia de surrealismo. O dadaísmo não foi buscar em nada, como ele diz, em nada de nada, nenhuma ideia científica, religiosa, em nada. Já o surrealista não pode falar isso, porque eles foram todo o contexto surrealista banhado pela psicanálise. Então, no próprio manifesto, o Freud é considerado aquele que realmente tinha uma boa nova, né? Se bem que o Freud já era conhecido nessa época. Então, os surrealistas têm uma relação estreita com essa instituição chamada psicanálise e com as concepções dela. São muitos os surrealistas de primeiro momento, são muitos, né? O principal dele, naturalmente, o grande idealizador, o grande líder do movimento, foi André Breton, um poeta, romancista. A ele se juntaram outros intelectuais que vai desde o mais conhecido, Salvador Dalí, o Buñuel no cinema. Na literatura você vai ter Paul Valéry, levando a psicanálise para ele depois, nos anos 30 já, não no primeiro momento, mas depois nos anos 30, o próprio Lacan, que foi editor de uma revista surrealista. Algumas questões mais importantes do surrealismo que pode considerar seria a
tentativa de encontrar uma solução de compromisso, isto é, uma solução entre a realidade e o mundo dos sonhos, e o mundo da imaginação. Essa é a ideia do manifesto, seria ter a experiência do surreal, que significava naquela época, que depois isso aí não foi possível ser feito, seria de alguma maneira captar a experiência entre a realidade e o sonho. Isto é, eles reproduziam as ideias da psicanálise, que descobriu que para além das nossas razões existiam desejos inconscientes, forças interiores inconscientes que eram muito mais poderosas do que a nossa razão e que determinavam a nossa razão. Então essa é a base do manifesto, que vai também falar de uma crítica à sociedade daquela época. Era uma sociedade, como eu já disse, assim, muito ligada às questões da decadência da Europa do pós-guerra, dos valores europeus, da razão europeia, da ideologia europeia, enfim, todas essas questões, assim como no dadaísmo, elas se repetem no surrealismo. A consequência disso foi muita loucura, a utilização de drogas, para tentar encontrar o ponto entre o sonho e a realidade. Uma vez que o sonho tinha um potencial de conhecimento muito grande, eles tentavam encontrar esse mundo do sonho, esse mundo surreal, entre o sonho e a realidade. O máximo que eles conseguiram foi fazer obras bonitas, depois de lembrar de algumas experiências, e muita loucura no meio disso, e suicídio e coisas do gênero. O surrealismo, o que é? É uma estética. Ele progressivamente foi mostrando que ele, mais do que tudo, mais do que experiência de vida, que era o objetivo inicial, ele é uma estética, uma tentativa de representar um mundo tal como ele é quando se considera as forças do nosso imaginário. E no Chien Andalou você vai ter cenas que ele vai contar uma história como se ele estivesse sonhando, utilizando representações de um outro lado da cena. Então, se uma pessoa está falando de um namorado, que é um pouco o que trata no filme, de um caso de amor, ele vai de alguma maneira representar o outro lado da cena, desejos sexuais, impulsos, agressividade, e ao mesmo tempo, tal como no sonho, vão aparecer cenas onde vai ficar representado o superego, a punição, as punições, as castrações. Então, por isso que o filme, que é uma representação de um sonho, ele no fundo fica meio assim, meio confuso, porque ele não dá muitas informações sobre o sonhador. Ele simplesmente vai representar o inconsciente bruto do sonhador. Então a gente não pode fazer uma interpretação do filme rigorosa dele, porque não existe um simbolismo universal. Ao passo que, quer dizer, o inconsciente, você só consegue fazer uma interpretação mais próxima da realidade se você tem dados da realidade. E o filme tem poucos dados da realidade, portanto você não pode fazer grandes interpretações. Você pode ver mais ou menos que o filme trata de uma história de amor do outro lado da cena de uma pessoa que na vida real está enamorada de alguém, mas que depois sonha, tem uns sonhos estranhos, tem umas representações estranhas, onde aparecem desejos estranhos, onde aparecem figuras estranhas, imagens estranhas. Buñuel mesmo é quem é o ator, né, que representa quem vai cortar o sonho, não é à toa que ele, o diretor, o autor da história, que vai de uma maneira fazer o corte, porque é ele, o diretor, ele faz o corte, ele vai apresentar uma estética diferente que corta nosso olho. O que quer dizer? Porque o nosso olhar é muito viciado em acreditar, em ver para crer. Ele corta para mostrar o outro lado da cena. Isso aí dá para representar talvez a estética que vem no filme inteiro depois. Ele vai cortar o olho. Isso significa que ele vai cortar o olhar do espectador. Ele vai fazer o espectador viajar por um mundo imaginário dos personagens. Então, por exemplo, uma cena em que o personagem do namorado, né, do amante, ele tapa a boca e a boca desaparece. Isso é uma típica condensação de uma linguagem tal como o sonho funciona, né? Então, aquilo que significa? Significa, de alguma maneira, se fosse um sonhador comum que estaria fazendo aquilo, você poderia dizer: eu não pude naquele momento, eu calei minha boca para não falar algumas coisas. Então aquilo pode ser a expressão disso.
que na linguagem pictórica do sonho aparece condensado sob forma de apagar a boca, né? Assim como outras figuras de condensação que aparecem, tem aquela figura que ele arrasta, né, pesadamente, um peso enorme do piano, 2 pianos, amarrado com 2 padres nas costas. Mas a gente pode imaginar no filme, que faz algum sentido, de que aquilo significa o peso do superego dele, dizendo na linguagem psicanalítica, né? Que ao mesmo tempo o piano, que frequentemente está associado à masturbação, numa linguagem simbólica do homem, ela vem associada aquilo ao peso da masturbação, por exemplo, ligada a um padre agarrado atrás, isto é, ao peso da igreja condenando ele atrás. Então essa é a questão do Manifesto Surrealista, é colocar a arte e a ciência juntos, né, para formular uma nova ideia de representação do mundo para poder, de alguma maneira, desconstruir verdades estabelecidas que já estavam em decadência.